De Santo Antão Norte vamos para o Fogo. O campeonato regional entrou na 8ª jornada. O jogo mais quente da época. Quente não em termos de jogadas, mas sim em relação em termos disciplinares, queria dizer. O jogo que colocou frente a frente a Académica e o Spartak foi recorde em cartões amarelos, 10 e 3 vermelhos. Vamos ver este jogo. Todos já esperavam que seria um jogo renhido. Duas equipas candidatas ao título se defrontavam no estádio 5 de julho. Esperavam-se golos, jogadas inteligentes, falhanços, mas menos o que se assistiu na tarde de sábado. Mas comecemos pelo início. As equipas arrancaram de forma equilibrada. Alguns lances, mas sem grande perigo, ora para os lados da baliza de Djidje, ora para as de Cátio. Mas eis que de repente Jossi aparece pelo lado direito e com este remate cruzado faz balançar as redes de Djidje. Era o Spartak a inaugurar o marcador, saindo em vantagem na partida. Daí em diante os ânimos começaram a aquecer, o árbitro da partida foi distribuindo cartões amarelos e já dava para prever que as coisas poderiam ficar feias, pois a rivalidade entre as equipas era grande. A partida continua com Paulo quase a fazer o 2-0. Cátio, por pouco, não facilita o empate a Mika, mais atento neste lance, nega o golo. A segunda parte do jogo foi definitivamente mais quente, a começar pelo golo de empate que aconteceu antes do primeiro minuto. Lalo faz o 1-1 para a Mika, o Spartak reclama fora de jogo de Ailton, mas as nossas imagens não são esclarecedoras no momento do passe. Depois disso, o nível da partida desceu, transformando este jogo num dos mais indisciplinados desta época. Gui, que entrou na segunda parte, viu o vermelho direto antes de completar 6 minutos em campo. Nesta altura, o árbitro já tinha apresentado 4 cartões amarelos, sem contar com os da primeira parte, o que significava que a qualquer momento outros jogadores poderiam ir para a rua por acumulação. O jogo continuou, mas sem grandes lances de perigo. Miguelinho do Spartak esteve perto da baliza de Djidje por 2 vezes, mas sem sucesso. E como já se previa, daqui que já tinha visto um amarelo, recebe o segundo e vai para a rua. Kevin, capitão da Mika, vê o vermelho direto por empurrar o colega. Os ânimos já estavam bem aquecidos e qualquer palavra ou gesto era motivo de discussão entre os jogadores. O Spartak tinha assim 10 homens em campo e a Mika apenas 9, mesmo assim a equipa correu atrás do golo da vitória, mas Cláudio falha aquela que foi a maior oportunidade desta segunda parte, permitindo assim que a partida terminasse empatada a 1 bola. Mas a rivalidade não acabou com o apito final. Enquanto entrevistávamos um dos treinadores, os jogadores se atracavam no meio do campo. Foi preciso a intervenção da polícia para tentar serenar os ânimos. Zito, treinador do Spartak, criticou a arbitragem e disse que esta prejudicou deliberadamente a equipa. Então, claramente foi prejudicar, porque é possível, apenas mínimo toque para um jogador era suficiente para a árbitro pitar a falta, e a hora que os jogadores abrir boca, simplesmente a árbitro chama, ele tem direito de divertir os jogadores de cartão. Acho que ela contribui com um péssimo arbitragem, portanto, não estou a referir, Spartak merece mais dignidade para parte do responsável. Já o treinador da Mika não quis falar à nossa reportagem. O próximo jogo da Académica é frente ao Botafogo, um derby onde a equipa não poderá contar com os 2 principais pontas de lance, os irmãos Kevin e Gui, tornando assim a vitória uma tarefa ainda mais difícil. Jogo com poucos golos, mas recheado, aliás, de casos. Já teve mais golos o outro jogo entre o Botafogo e Valência. 3-0 ganhou o Botafogo, que assim se aproxima do líder vulcânico, que perdeu frente ao Nopincha dos Mosteiros. Botafogo defronta o Valência nesta 8ª jornada de futebol regional do Fogo. Dado o apito inicial e logo aos 5 minutos, a defesa do Valência permite que a equipa adversária marque vantagem. Um golo assinado pelo número 18, Si. 2 minutos mais tarde, Lu, mais atento, nega o segundo. No mesmo minuto, Zé Pedro também evita o empate. Foi uma sucessão de remates com Lu a desviá-los para fora, por vezes a saírem ao lado da baliza e por outras a pararem nas mãos do guarda-redes, como aqui em que Lucas surge pela esquerda num remate perigoso. Aos 34 minutos cheirou mesmo a empate, Ima remata forte, mas a bola bate no poste. 2 minutos depois, no livre direto, a bola vai para as mãos de Zé Pedro. Já em cima dos 45 da primeira parte, Adérito aumenta a vantagem para o Botafogo. Assistido por Si, faz o 2-0.
Na segunda parte, logo aos 2 minutos, faltou frieza a Amaral para marcar o primeiro golo do Valência, praticamente isolado com Zé Pedro. Adérito do Bota, por sua vez, tenta bisar, mas não consegue dominar o esférico e desperdiça o 3-0. Lucas também não teve sucesso com os vários remates que fez à baliza de Lu. O Valência esgotou todas as suas substituições para tentar mudar o resultado, mas nada feito. A equipa não conseguia marcar e Quinzinho, número 8 do Bota, teve mais sorte. Aos 47 minutos da segunda parte, consolida o resultado e faz o 3-0, permitindo assim o Bota ficar mais perto do líder da tabela, a Micá com 20 pontos e o Bota com 19. Ainda no fogo, falemos de arbitragem. Nelson Barbosa, ex-árbitro internacional, é o novo presidente do Conselho Regional de Arbitragem do Fogo. O seu nome foi consensual após contestação dos árbitros face a algumas atitudes consideradas desrespeitosas e ilegais do seu antecessor Orlando Araújo. O objetivo do novo presidente é corrigir alguns comportamentos entre os árbitros, apostar na formação, principalmente de mulheres, e criar uma escola de árbitros no fogo. Há muito que os árbitros do fogo vinham reclamando de situações que consideravam de ilegal, mas a expulsão e prisão de um colega do estádio 5 de Julho foi a gota d'água. Segundo aquilo que eles manifestam na última reunião que não fazia, e de que o próprio presidente tinha tirado algumas coisas que eram segredos internos de coletividade para fora, como sendo nomeações antecipadas e está falar na rua, e também interrogar árbitros na rua sobre possibilidades ou não de realizar jogo com ou sem polícia, e situações que internamente já não tinha equacionário para não resolver. E que bem dá naquela situação de que a desautorização na campo foi fundamental para a situação. Após a saída de Orlando Araújo, entra Nelson Barbosa, ex-árbitro internacional. O nome foi consensual para dirigir os destinos do Conselho Regional de Arbitragem. O ex-internacional já havia sido convidado anteriormente, mas para evitar a acumulação de funções havia declinado o convite. Barbosa considera que Orlando Araújo fez um bom trabalho, apesar de algumas limitações. Que depois de terminar a carreira passa para uma formação de instrutor e que nunca queria acumular tudo na mim mesmo, né? Então preferi deixar o Sr. Orlando Araújo, que tinha feito um bom trabalho, não queria ressalvar esse aspecto ali, e tinha essas dificuldades, notadamente, assim, senhor. E nesse sentido, acaba para aceitar por causa de indisponibilidade de outros elementos que não tem lá, que recusa tomar, não tinha que fazer alguma coisa, esforço para assumir. A partir de agora, Nelson Barbosa quer repor a disciplina entre os árbitros, de forma a exercerem a função com responsabilidade. Esta é apenas uma das medidas a ser tomadas a curto prazo. De hoje para frente, ou não está a assumir para não poder caminhar para frente, ou então não está começa a tomar medidas que devem ser tomadas de acordo com regulamentos existentes. Medidas de comportamento? De comportamento, sim, no sentido de parar com esse comportamento. Eles têm que assumir. Que tipo de comportamento que é mais flagrante, digamos assim? Não, um dos comportamentos que me pessoalmente não detestei sempre, esta falando porque nunca está a fazer por isso, não está a detestar, que é bebedeiras. Nelson Barbosa é consciente da falta de recursos financeiros, mas quer apostar na formação de novos árbitros desde jovens de 17 anos, passando por raparigas pelo menos 6. Outro projeto para longo prazo é a abertura de uma escola de arbitragem no fogo para comatar situações como a falta de árbitros de Santa Catarina e aumentar o número de profissionais nos mosteiros, já que alguns têm sido reprovados nos exames anuais de aptidão física. De lembrar que Nelson Barbosa foi até pouco tempo o único árbitro internacional do fogo, exerceu a função por mais de 20 anos e já apitou mais de 420 jogos. Vamos aos jogos ainda para conferir o quadro dos resultados da 8ª jornada no fogo e também a classificação. Eis os resultados da 8ª jornada do Regional do Fogo. Luz Abril perdeu diante da Juventude 2-1, Académica 1, Spartak 1, Botafogo 3, Valência 0. Vulcânicos perdeu em casa diante do Nopincha 2-1.
Cotelinho goleou Baixada por 4-2. Académica lidera com 20 pontos, seguido Botafogo com 19, Vulcânico tem 16, no Pincha 14, Cotelinho 13, Valência e Spartak tem 11 pontos cada, Juventude 4, Baixada 3 e Luz Abril é último com 2 pontos.